Misericordioso Deus e Pai, bondoso. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Rogério. Boa noite, irmão Júnior Ramos. Parece que o Júnior não tem condições de se comunicar com a gente. Ele está sem microfone lá, do lado dele lá. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos que nos ouvem e nos assistem. Já estão conosco na sala. Por enquanto, a Maria Conceição. Boa noite, irmã. Boa noite, Fernandinho. Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer uma oração e em seguida o irmão Rogério dá início ao estudo de hoje, Apocalipse 4, desculpa. Uma porta aberta no céu. Vamos orar. Meu querido Pai, misericordioso Deus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos, meu Pai, e podermos compartilhar e congregar juntos dessa forma nesse sistema mundial de computadores, aí, essa internet, esse mecanismo eletrônico aí que nos dá a oportunidade de nós estarmos em vários pontos do país e do mundo e ao mesmo tempo estarmos unidos em um só propósito e em uma só intenção, que é de ouvir a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos desfrutar dessa condição. Obrigado mais uma vez por estar junto. Irmão Marcílio, você está sem som? Bom, Rogério... Oi, Marcílio, teu som cortou completamente, ficou aí pelo menos aí uns 40 segundos, 1 minuto sem som. Então você não ouviu a oração, nada? Eu ouvi talvez aí uns 20 segundos, alguma coisa assim. Deixa eu ver se os irmãos... Bom, de qualquer maneira, irmão Marcelo, acho que valeria a pena concluir a oração de novo, meu amado. Não, vamos sim. Misericordioso Deus e Pai bondoso, obrigado por esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez, de nos encontrarmos através desse sistema eletrônico de comunicação, essa internet, e dá a oportunidade de nós estarmos em vários pontos do país e do mundo e ao mesmo tempo estarmos juntos no objetivo de compartilhar e congregar com todos os nossos irmãos e ouvir das tuas mensagens, da direção que o Senhor nos dá. Obrigado por esse dia santo e separado para nós, que o Senhor nos concede e através de seus mandamentos, nos ordenou que nós, nesse dia, nós guardássemos ele separado de tudo que nos cerca, inclusive as coisas do mundo. O Senhor santificou esse dia
exatamente para que nós pudéssemos ter um descanso, uma comunhão maior e mais sincera com o Senhor. Obrigado por isso, meu Pai. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos com todos os nossos queridos irmãos, nos dê entendimento e sabedoria no que vamos ouvir. Coloca o teu servo como instrumento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que fale aos nossos corações. Eu agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por isso. Amém. Amém. Irmão Rogério. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Nós estamos iniciando o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Aqueles que têm nos acompanhado, nós finalizamos as cartas, as igrejas, 7 cartas. Aqueles que iniciam o estudo conosco pela primeira vez, lembrem-se que podem estar fazendo as suas perguntas, os seus questionamentos aí na lateral. E nós, à medida que avançamos no estudo, vamos fazendo também as colocações aí para que possam ajudá-los. O capítulo 4, no versículo 1, inicia dizendo: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Perdão, meus amados, a irmã Cris está fazendo uma pequena pergunta aí, que eu acho que vale a pena só responder de forma rápida, sobre a entrevista que tivemos com a Lucimara Parisi. Foi assim muito bom, o senhor realmente operou. Não vou falar do que foi dito em si, porque isso cada um pode julgar pela entrevista que depois vê, mas nós tivemos pelo menos uma quantidade muito grande de acessos, parece que ultrapassou a casa dos 2 milhões de pessoas, segundo eles, e o produtor e a própria Lucimara ficaram muito empolgados, porque vieram muitas perguntas, as pessoas participaram bastante, e segundo ele foi diferente, ele gostou bastante. A Lucimara garantiu que vai nos chamar de novo, porque gostou bastante da forma como a verdade presente é colocada. Os irmãos já conhecem, sabem que a verdade presente realmente ela cria, ela cria no coração da pessoa que ouve realmente algo diferente. Deus seja louvado por isso, E os irmãos que quiserem, basta colocar aí no próprio YouTube, coloquem lá programa Lucimara Parisi, Blue Bean, Rogério Buzzi. E aí vai aparecer a entrevista, os irmãos podem aí tirar suas conclusões, eu acredito que vão gostar. Bom, o primeiro versículo: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19, nós vamos estar cruzando, como sempre fazemos, ancorando sempre biblicamente aquilo que ensinamos, ponto a ponto. O versículo 19, que nós já vimos, diz: escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, o livro de Apocalipse, de um modo geral, ele traz o que aconteceu no passado, o que está acontecendo, que é o tempo presente, e o que vai acontecer. Esse é o livro de Apocalipse. Por isso as pessoas têm muita dificuldade. Porém, aqui, veja que abre dizendo: depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo que foi apresentado das 7 cartas, é dito: depois de tudo isso que me foi revelado, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então, esta porta aberta no céu, ela se abre num momento específico da história humana. E notem que, se vocês observarem o versículo 2, ele diz: logo fui arrebatado em espírito. Isso mostra que o que ele está vendo de fato é futuro, porque se ele estivesse
por exemplo, de corpo presente ali, nós poderíamos imaginar que o que ele está vendo é o que está acontecendo, mas não é assim. Ele é arrebatado em espírito, e em espírito ele vê o que vai acontecer no futuro. Por isso é dito, né? Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. É muito importante que se entenda muito bem esse início do capítulo 4, porque ele vai nortear todo o restante. Se você não entender bem esse início, é muito fácil que você se perca no decorrer do estudo. Então vamos assim tratar de esmiuçar um pouco essa introdução, porque vale a pena, para que a gente não corra o risco, né, como falamos, de nos perdermos depois. Então, no capítulo 1 que falamos, tá, no versículo 10 e 11, capítulo 1, versículos 10 e 11 diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, veja que ele norteia, o capítulo 1 norteia o 4, por quê? Porque é dito aqui, ó, depois dessas olhei que estavam a porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo. Essa primeira voz é de Apocalipse 1:10, como falamos, é a voz de Cristo. Então ele diz, né, ele ouve essa voz e disse, né, sobe aqui mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora, note que interessante como o livro de Apocalipse é perfeito. Ele apenas ouve a voz. Se você volta para o capítulo 1, que falamos, diz assim, ó, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele ouve de trás dele uma voz como de trombeta, só que aí o que ele faz? No versículo 12 ele diz, eu me virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Notem aqui uma diferença que vale a pena entender. Quando ele é levado em espírito para este local onde ele vê os 7 castiçais de ouro, que é o santo, para entender isso, nós precisamos entender a linguagem do santuário, irmão. Se não entender a linguagem do santuário, realmente fica difícil. Note que aqui ele diz, virando-me e virei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro. Por que ele está dizendo que viu esses 7 castiçais de ouro? Ele quer deixar bem claro para nós onde ele está. E os 7 castiçais de ouro, obviamente, estavam no local santo do tabernáculo que foi construído. O tabernáculo que foi construído, como já dizemos aqui, né, Deus diz, Moisés, constrói-me um santuário, figura do que há no céu. Então, o santuário que Moisés constrói é uma figura, uma cópia menor daquele que há lá no céu. E cada móvel, tudo que tinha ali, era uma cópia daquele que tinha no céu, exatamente para que a gente não se perca. João então é levado para este santuário celestial, e o fato dele, existem 2 aspectos a ser considerados que mostram taxativamente que ele estava no local santo. Primeiro lugar, porque ele viu os castiçais, no local santo estava o castiçal, a mesa da proposição, né, que estava os pães da proposição em cima, e finalmente também nós tínhamos o incenso, né, o incenso que estava exatamente no local santo, mas muito próxima da entrada do local santíssimo, de tal maneira que a fumaça do incenso subia por cima do véu e entrava no local santíssimo, mostrando, né, representando a oração dos santos que alcançavam o local santíssimo. Tá? Por isso, nós vemos que ele estava no local santo, repetimos no capítulo 1, para poder entender o 4, e também diz que no meio dos 7 castiçais, vocês estão vendo o texto que o Marcílio colocou aí, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido. Algumas versões da Bíblia, talvez vocês tenham, vai dizer vestido de vestes talares. Essas vestes são as vestes do sacerdote, mostrando novamente que ele, Cristo, está neste momento, ou seja, no momento em que João está falando que foi arrebatado em espírito, no ano de 96 de Domiciliano, ele está então, ele é arrebatado, ele está na ilha de Patmos, é arrebatado para o local santo, repetimos, que era exatamente o local dos castiçais, e era onde o sacerdote oficiava com vestes talares,
ou vestes chamadas, nesse caso, compridas. A versão que diz comprida não é muito boa, tá? Mas as vestes talares é o melhor caso. A veste do sacerdote, ela era composta, né, do éfode de cor azul, de cor púrpura e de cor vermelha, né? Essas cores eram as cores do sacerdote, e branco, obviamente, né? Mas eram as chamadas vestes talares por isso, né? Já as vestes que o sumo sacerdote usava quando entrava no Santíssimo, uma vez ao ano, que era o período da expiação, eram vestes todas de linho, vestes todas brancas. E nós vamos ver esse particular, inclusive no capítulo 4 que estamos adentrando. Então, num primeiro momento, nós temos alguns aspectos aqui, tá? Depois destas coisas, olheis que estava uma porta aberta no céu. Esta porta aberta, obviamente, é a porta do Santíssimo que se abre. Notem que ele está vendo o que iria acontecer no futuro, repetimos, ok? Num futuro, avante do ano 96, em que ele estava, num futuro, né, que vai ficar um pouco mais claro mais à frente para nós, ok? Então, olheis que estava uma porta aberta no céu, no Santíssimo, nesse caso, como vamos ver mais à frente, e a primeira voz, que como de trombeta, a voz de Cristo, trombeta é voz de misericórdia, trombeta é advertência, né? Daí nós temos a voz de trovão, ou a voz final simplesmente, que é a voz sem mescla de misericórdia, né? Que são as pragas finais que vão cair sobre a terra, né? Aí é voz de trovão, não é voz de trombeta, né? Uma vez mais falarei e abalarei os céus e a terra, essa é a voz do nosso Pai. E a voz que ouviram falar comigo disse, sobe aqui, mostrando que é um local mais acima do que o local santo, é o que a Bíblia chama de local santíssimo, portanto, né, onde habita o Altíssimo, dizem algumas versões também. Sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, a lição base introdutória aqui é, assim como João subiu, né, em espírito nesse local, ou seja, foi levado para o futuro em espírito a esse local, nós pela fé também devemos entrar nesta porta aberta, porque ele diz, né, ele viu uma porta aberta, e é desta porta aberta, por isso o título do nosso estudo hoje, uma porta aberta no céu, é desta porta aberta no Santíssimo que Deus hoje envia luz para o seu povo. Já estudamos sobre isso, mas como a introdução faz questão de reprisar esse aspecto, é bom que a gente atente bastante para isso, né? E também, certamente, temos pessoas que estão começando o estudo conosco, vale a pena que elas saibam, né, que essa introdução tem a ver com isso. Ou seja, né, hoje, particularmente, vamos ver, esta porta já foi aberta, aquilo que João vê que num futuro próximo seria aberto, já foi aberto, nós vamos ver isso, repetimos, né, profeticamente, né, e aí nós, hoje, se quisermos receber luz de Deus sobre o futuro, sobre as profecias, devemos, pela fé, adentrar esse local. Como é que se adentra esse local? Aceitando, né? A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. A Bíblia me diz que a porta foi aberta, né? O inimigo, conforme vimos no próprio livro de Apocalipse, tentaria fechar essa porta, porque sabe que desta porta emana luz para os servos de Deus na terra. Ele tenta de todas as maneiras fechar essa porta, como desacreditando a profecia que ensina que essa porta foi aberta num determinado período, né? Nós vamos, repetimos, ver isso à frente com bastante cuidado, né? Capítulo 4, então, versículo 2, logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então, vejam aqui, né, que o texto diz claramente, foi arrebatado em espírito, não foi levado fisicamente, repetimos, se ele estivesse fisicamente lá, o tempo da profecia seria o tempo da revelação, e não é assim. O tempo da profecia era um tempo futuro, por isso ele é levado em espírito, é como se fosse levado ao futuro em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Então veja que ele diz, né, a Bíblia, irmãos, repito, é perfeita, muito cuidado com os detalhes o tempo todo. Note que no Santíssimo, né, que foi construído por Moisés, figura do que há nos céus, não havia um trono, não havia. Porém, note que diz, eis que um trono estava
posto no céu e um assentado sobre o trono. Isso é um fato. Porque esse trono é colocado, há uma razão, há uma razão para que esse trono tenha sido colocado ali. E um assentado sobre o trono, que nós já vamos ver quem é. No livro de Daniel, capítulo 7, no versículo 9, nós vamos encontrar a mesmíssima profecia. Lembrem-se, Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. Então, Daniel capítulo 7, versículo 9, nós vamos ver exatamente esse ponto, mas nós vamos demorar um pouco em Daniel 7 para que a gente entenda a profecia e o tempo dela, para que a gente não se perca na revelação do Apocalipse, ok? Vamos começar com Daniel 7, no versículo 4. Versículo 4, tá? É a profecia falando dos animais, esses animais representando nações. Vamos ver, para nós podermos encaixar o tempo da revelação do Apocalipse, que vimos, que é o capítulo 4, no versículo 2. Então, versículo 4. Capítulo 7, versículo 3, primeiramente, de Daniel. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, grandes cidades. 4 animais grandes, 4 nações grandes, diferentes uma das outras, subiam do meio dos povos. Eu já estou traduzindo a simbologia da profecia para a gente ficar, assim, já poder avançar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia, olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Aqui está mostrando, o primeiro era como leão, o primeiro era Nabucodonosor, a primeira nação de Babilônia, a Babilônia era nação comparada na estátua ao ouro e como animal o leão. Tinha asas de águia. Por quê? Porque Nabucodonosor em algum momento quis exaltar-se sobre o Deus do céu. Por isso asa de águia e não de ave, como vamos ver. Olhei até que lhe foram arrancadas as asas, foi humilhado completamente, porque um belo dia, embora Deus houvesse dado já para ele a lição da estátua, que foi interpretada de forma fantástica por Deus através do próprio Daniel, ele num primeiro momento aceita, mas depois ele faz uma estátua toda de ouro, tentando mostrar que a Babilônia, a nação dele, não queria ser sobrepujada por outro, e então, um dia ele está de frente para a Babilônia, ele diz, não é essa grande Babilônia que eu ergui pela força do meu braço, etc, 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 mostrando, querendo dizer que ele tinha feito tudo aquilo pela força do poder dele, e Deus então tira a razão dele, e ele fica como animal, comendo a erva da terra, e depois, o que acontece é exatamente isso, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra, aqui já está mostrando que ele se arrepende de novo, é colocado em pé como um homem, porque ele estava como um animal de 4, e foi-lhe dado um coração de homem, ou seja, foi devolvido para ele o entendimento. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, a segunda nação, a nação que derruba a Babilônia, que foi a Medo-Pérsia, semelhante a um urso, ao qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Representa aqui a Medo-Pérsia, essas 3 costelas, não são os povos da Babilônia, da Síria e do Egito, que eles derrubaram para poder ser o segundo domínio. Depois disso, é importante ver isso, irmãos, para nós entendermos, com muito cuidado a história, para vermos onde vamos parar lá em Apocalipse, para entender o tempo daquela profecia de Apocalipse, Depois disso, eu continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Leopardo é a Grécia, tinha 4 asas de ave nas costas, velocidade, porque foi dito que a Grécia faria isso tudo muito rápido, Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Lembrem-se que Alexandre o Grande, finalmente morre, muito novo, e essas 4 cabeças são os 4 generais da Grécia que finalmente, herdaram toda a nação da Grécia. Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco são estes
generais que finalmente são chamados as cabeças desse. Depois disso, eu continuava olhando as visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés, o que sobrava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Aqui chegamos a Roma, certo? Roma era diferente, por quê? Porque Roma se intrometeu realmente, né, com os cristãos, perseguiu, matou os cristãos através de Nero, e diferente por quê? Porque Roma, além de ser uma nação bélica, ela era uma nação onde os imperadores se consideravam deuses de fato. Nem Nabucodonosor, nem Dario o Medo, nem Ciro o Persa, tampouco Alexandre o Grande, menos ainda os 4 generais, em algum momento se intrometeram com as coisas de Deus, né? Havia ainda um certo respeito por parte de todos eles, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, né? Os Césares deveriam ter entendido que o terreno, o poder terreno lhes era concedido, nunca o poder espiritual, né? Por isso é mostrado esse aspecto, né? Então, veja que nós já estamos aqui na época de Roma, já chegamos à época de Roma, por isso diz que era diferente, né, de todos os animais, justamente porque enquanto os outros animais, vejam que a própria leopardo, embora rápido, tinha asa de ave, não asa de águia, como Nabucodonosor, que em algum momento se intrometeu com Deus, mas não exatamente se considerava Deus, né? O problema dele foi que ele realmente se exaltou, e isso, né, como o inimigo que num momento se exalta, né, e acima das estrelas do Altíssimo exaltarei o meu trono, né? Agora, vejam que nós temos então no tempo que estamos na época de Roma, mas já aparecem as 10 pontas. Veja aqui o versículo 8. Estando eu considerando as pontas, os poderes, né, Roma, ela é finalmente solapada aí por 10 tribos bárbaras que conquistam Roma e repartem todo o território que até então pertencia a Roma. Por isso, estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, né? Esta ponta pequena é o papado, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Nós estamos fazendo um apanhado muito rápido da profecia, porque queremos apenas localizar o tempo, né? Estamos avançando conforme Daniel 7 nos dá. Veja que ele não abre muita coisa. Por quê? Porque a ideia é mostrar apenas o tempo, né? Estando eu considerando as pontas, ou seja, estando eu considerando aqueles poderes, né? Os érulos, os vândalos, os ostrogodos, os visigodos, né? Os anglo-saxões, todos esses grupos, estando eu considerando essas pontas, os 10, as tribos bárbaras, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, a 11ª, que é o papado, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. As tribos bárbaras todas aceitaram o poderio papal, que nasce no ano 508, então já estamos no ano 508, irmãos e irmãs, todos que nos escutam nesse tempo da profecia, e os ostrogodos, os visigodos e os érulos não aceitaram o poder e a hegemonia papal e foram para a guerra. O papado, então, inicia a chamada guerra com eles, porém usando os outros chifres, ou seja, usando todas as outras tribos bárbaras, e no ano 538 cai a última. Vê que diz aqui, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Primeiro são derrubados os érulos, depois os visigodos e finalmente os ostrogodos no ano 538. Veja que nessa ponta havia olhos, ou seja, era um poder com uma visão diferente de todos os outros, como olhos de homem, né, muito esperto, né, e uma boca que falava grandiosamente. Esse grandiosamente não é porque falava bonito, não. Esse grandiosamente é porque falava contra o Deus do céu, certo? Esse falar grandiosamente eram blasfêmias. Tudo o que o papado começa do ano 538 ao ano 1798, o papado falou grandiosamente. Dentro deste período, 538 a 1798, irmãos, nesse período o papado falou grandiosamente. Nessa época foram inventadas centenas de dogmas
contra a palavra de Deus. Por isso falava grandiosamente. Então, chegamos num salto ao ano 1798, em algum período depois desta data, por isso Boca que falava grandiosamente, é dito, eu continuei olhando, e aqui entramos no tempo da profecia que vamos ver lá. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Em algum momento, para a frente do ano 1798, em algum momento, né, entre este tempo, 538 a 1798, vamos ver que isso é um pouquinho à frente, né, ele estava olhando, foram colocados uns tronos e o ancião de dia se assentou. O Pai, que é Deus, se assenta, e é dito aqui, a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Aqui são os anjos serafins e os querubins, ok? Serafins e querubins. Perdão, irmão Marcílio, poderia nos esclarecer? O irmão fez uma colocação, não sei se poderia nos ajudar. Não, irmão Rogério, eu estou prestando atenção aí na chave bíblica. É magnífica essa passagem aí de Daniel 7:9, que coloca a gente precisamente no tempo, né? Amém, amém. Para os irmãos aí que gostam de profecia, para falar que, para saber que tempo que nós estamos, não tem uma chave mais completa, mais esclarecedora do que essa para poder trazer o tempo de Apocalipse 4. Amém. Amém. Muito obrigado, Marcelo. Então é fantástico isso aí, Rogério. Amém. Fantástico. Magnífico. Então vejam, é claro que a gente tem que cruzar a informação, porque a ideia é exatamente essa, né? Nós simplesmente entrarmos em Apocalipse como uma revelação e não mostrarmos o tempo pela profecia, a gente se perde. Aí por isso que nós temos tantas interpretações equivocadas, porque as pessoas não estudam profundamente, não veem a história e não conseguem localizar, né, a profecia dentro da revelação, né? Porque a profecia ela mostra o que iria acontecer e a revelação mostra o fato acontecendo ou, né, deixando isso bem localizado no tempo em que se deve estudar. Versículo 10. Bom, se me permite uma parte, aproveitando a oportunidade, de falar com os irmãos o seguinte, que independente ainda de os irmãos estarem aqui ouvindo, Rogério, isso, como você mesmo fala, é bom como nós bons perianos, né? Claro. Que nós realmente estudemos, porque para mim uma coisa é ouvir, que eu estudo bastante, ouço esses estudos, andei revendo tudo com a Vânia, isso aí tudo. Mas o mais magnífico de tudo é o que aconteceu com os irmãos, que aconteceu comigo, que comentei esses dias com você sobre Daniel 24, né? Quando eu olhei pelo prisma dos 144 mil, a profecia mudou, eu tive um entendimento que eu precisei até ligar por mão, né? Sim, sim. Eu faço, irmãos, independente de a gente ouvir aqui, é muito importante que vocês peçam entendimento e direção a Deus e que Ele mostre para vocês na Bíblia o que é que está acontecendo, né? Amém. Perdão, Amém. desculpe. Não, amém, tá ótimo. A palavra de Deus é clara, né? Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles iam ver se as coisas eram de fato assim. Nós entendemos, né, que o que apresentamos é puramente bíblico, mas obviamente para benefício daqueles que estudam, daqueles que buscam, né? Vale a pena você estudar por você mesmo, né? Muito embora a palavra de Deus diga, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Cada um dos irmãos que tem discernimento, que buscam, que querem aprender, saberão que é a voz, né, de Cristo falando às suas ovelhas, e ovelhas, não cordeiros, né? Aqueles que têm já alguma experiência nas coisas de Deus podem entender as profecias, sempre e quando, claro, aceitam, né, aquilo que Deus tem procurado ensinar
principalmente aqueles que se posicionam como servos de Deus. Não esqueçam nunca que o Apocalipse é para os servos de Deus, não é pura e simplesmente para os filhos de Deus, ok? Vamos seguir então. Agora, eu só queria fazer um pequeno aparte, tá? Voltem para o livro, fiquem aí prestando atenção em Daniel, aqueles que gostam de estudar com a Bíblia aberta. E é sempre bom, aqueles que estiverem estudando, por exemplo, com a gente, né, é bom que vocês, por exemplo, quando a gente começa o estudo, que vocês façam pequenas anotações ao lado da Bíblia, né, dessas chaves que a gente leva para Daniel, leva para isso, leva para aquilo, anotem ao lado da palavrinha, né, que vocês estão, por exemplo, no livro do Apocalipse, porque aí vocês, quando vocês levarem a Bíblia, vocês levam o estudo com vocês. Né? Isso é importante para que amanhã depois vocês queiram passar para alguém o que aprenderam, vai ajudar muito. Então, Bíblia aberta, caneta na mão, né, e marquem ao lado do texto as chaves bíblicas, né, que são fruto de estudo, de tempo, né, dedicado, e vale a pena, né, para aqueles que realmente gostam de ampliar o seu estudo, né. Então, vejam que o Apocalipse capítulo 4, versículo 2, é exatamente o que estava profetizado em Daniel 7, 9. Ok? Daniel 7, 9. Veja, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, seu trono chamas de fogo, as rodas dele fogo ardente. Então, Daniel 7 agora se cruza, né, perfeitamente com Apocalipse 2 e vamos ver agora, vamos seguir agora cruzando um a um, uma vez que nós já encontramos exatamente o ponto de partida de Daniel e o ponto onde ele se cruza com Apocalipse, ok? Qualquer dúvida, fiquem à vontade, a profecia aqui não é uma profecia fácil e a gente entende isso, estamos aqui para tentar ajudar, ok? Versículo 3. O que estava sentado, nenhuma informação na Bíblia, irmãos, é por acaso. Tudo a gente tem que considerar, porque tudo é importante. Cada texto, embora você olhe o texto e imagine que isso não vai te ajudar, né? Porque de repente você diz assim, mas que, né, essa informação, por exemplo, sobre o pai, pedra de jaspe, isso aqui não vai ajudar muito na profecia, vai. Se não ajudasse, não estaria ali, tá? Então, o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda, né? Aqui, obviamente, eu nem conheço todas as questões que envolvem, né, as pedras e as qualidades que elas têm. Até uma vez eu tentei fazer um estudo, mas confesso que ficou muito difícil, porque existe, por exemplo, a pedra jaspe sardônica, uns dizem que é a ônix, outro diz que é outra, é muito difícil na própria história, então eu confesso eu acabei deixando de lado esse estudo, porque realmente não consegui. Agora, o que a gente tem de primeira mão e o que a gente anda, até porque eu não vou falar o que eu penso que pode ser, tem que falar o que está escrito e pronto, né? E como digo, a questão das divisões das pedras, embora eu ainda penso, né, tenho o desejo de voltar a esse estudo uma vez, porque eu sei que cada pedra tem um valor muito interessante quanto ao caráter que vão desenvolver as 12 tribos, inclusive, uma vez que cada uma parece estar representada por uma pedra também. Pelo menos o que temos o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra, né? Então, num primeiro momento, o que temos assim de forma simples no livro de 2 Samuel no capítulo 22, 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 47, 2 Samuel 22, 47, nós vamos encontrar algo que é simples, os irmãos, creio, já conhecem, mas não custa a gente dar uma olhada. Diz, vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. A Bíblia coloca a divindade, isso é outro ponto interessante, a Bíblia coloca a divindade como pedra, e isso é no mínimo interessante. Vejam, irmãos, que Cristo é conhecido como a rocha viva, e Deus aqui é colocado também como pedra de jaspe. A rocha que
pelo menos aquilo que pude perceber, e aqui me perdoem se houver alguma pequena falha nisso, né, me permitam colocar a opinião minha dentro daquilo que estudei. Eu não consegui, como disse, achar, né, com clareza jaspe, mas assim, por tudo que vi, o jaspe parece ser realmente uma pedra azul. E isso é muito curioso quando a gente estuda, por exemplo, né, assim como a safira, que parece ser a verdadeira pedra da qual vem Cristo também, né, tanto a safira quanto a jaspe são azuis. A diferença é que a jaspe parece ser um azul um pouco mais escuro, né, e é curioso se nós vermos, por exemplo, que a palavra de Deus fala notoriamente que o azul está relacionado à lei. No livro de Números, se não me engano, Números 14, capítulo 34, se não me falha a memória, se o Marcílio puder me ajudar, é dito: também farás bordões de cor azul nas vestes dos sacerdotes, para que o povo, vendo, lembre-se dos mandamentos do Senhor. Interessante que a cor azul mostra exatamente os mandamentos do Senhor. Curioso que a pedra, aparentemente, que representa o nosso Pai, claro que é representativo quando dá semelhante a jaspe, né, e está mostrando exatamente o caráter de um Pai que obviamente, né, representado por sua lei. Um Deus que não mata, um Deus que não rouba, um Deus que não adultera, ou seja, né, a lei de Deus mostra exatamente o seu caráter, e a pedra mostra isso, né? Curioso. E Cristo também, né, tinha a lei escrita no seu coração. Então é curioso que tanto que Cristo represente, né, perfeitamente o caráter do Pai. E aqui o ponto que eu queria chamar a atenção é que tanto o Pai quanto o Filho são apresentados como rocha. Tenham isso em mente, irmãos. A divindade é representada pelo reino mineral, rocha, certo? Então, independente de como seja, né, Jesus Cristo é apresentado como rocha, porque não havia nele parecer nem formosura, mas a pedra que o representa parece ser realmente a safira, quando falando da sua divindade, né? De qualquer maneira, olhem que interessante, né? Da rocha vem a água, que também é mineral, né? Veja 15:34, por favor, irmão Marcílio. 15:34. Eu falei 14:34, pode ser que seja 15:34. Se eu errar, me perdoem. Eu realmente não tenho isso anotado. São muitos textos, né? Nem a gente vai falando aquilo que entende, Deus vai nos levando a falar. Então, eu não anoto assim os textos muitos, mas enfim, né? Pode ser que seja Números 15:34, realmente, não sei. Então, nós temos, curiosamente, né, que o Pai e o Filho são representados pela rocha. Os irmãos vão ver que o Espírito Santo em nenhum momento é representado por rocha. Ele é representado pela água e é representado também pelo óleo. Isso é bastante curioso quando nós entendemos que o Espírito Santo, só um pouquinho, irmãos, deixa eu tentar, porque agora não é esse texto. Os irmãos me permitam só um minutinho, ver se achamos esse texto para os irmãos, porque é importante que os irmãos tenham está escrito. Eu realmente não sou muito a favor de não deixar para os irmãos, né, aquilo que realmente está escrito. Me deem só um segundinho, deixa eu ver se eu acho esse texto rapidinho para os irmãos. E, enquanto isso, né, tenham em mente, irmãos, que nós realmente temos a divindade representada como pedra, e não é por acaso, inclusive tendo peraí, 15:30 e... perdão, irmãos, Números sim, Números 15:38, ok? Para os irmãos que gostam de anotar. Eu falei 34, me perdoe. 15:38 e 39, ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor. A cor azul os mandamentos do Senhor representadas na cromatologia divina, né? A cor vermelha é pecado, a cor branca é pureza, né, para aqueles que gostam. A cor púrpura, ela representa, né, a misericórdia e a paz de Cristo. Lembrem-se que
a capa com a qual foi vestido Cristo era da cor púrpura, ok? Bom, então, tendo isso em mente, irmãos, apenas, né, como uma curiosidade que acho que vale a pena a gente saber, então o que acontece? Quando nós entendemos, por exemplo, né, que a natureza do Pai e do Filho, aqui a divindade é representada pelo mineral, vejam que nós como criaturas, quando nós nascemos como vegetais, ou seja, nós somos comparados à árvore. Em Marcos, no livro de Marcos, quando Jesus cura, né, o cego, ele diz, vejo homens como árvores os vejo. O próprio Nabucodonosor foi representado como uma grande árvore. Davi, Salmo 52:8, ele diz, eu sou como a oliveira verde na casa dos meus pais. Né? A parábola de Jotão, e foram as árvores e disseram à oliveira, reina sobre nós, deixaria eu o meu óleo, etc, 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 finalmente foram ao espinheiro, ou seja, ali conta toda uma história da humanidade que finalmente aceitará um rei completamente ímpio, que é o papado, representado ali pelo espinheiro. Espinho é pecado, mostrando ali que finalmente a humanidade vai escolher o homem mais pecador do mundo para ser o seu líder final, naquilo que entendemos que é a nova era como um líder final, né? Então, curiosamente, irmãos, né, nós temos então que, finalmente, vejam que impressionante, nós nascemos como criaturas, nós temos a natureza da árvore, a natureza da madeira que queima, mas finalmente, ao recebermos a água da vida, essa água da vida vai nos transformando e nós vamos, por assim dizer, claro, metaforicamente, nos transformando à imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, nós vamos agora nos transformando em pequenas rochas. Veja que diz para Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Claro que a Igreja Católica faz aí uma interpretação completamente equivocada, né? Porque a palavra Cefas de Pedro é pedrinha, não é rocha, né? E a palavra relacionada a Cristo é rocha mesmo, né? Rocha eterna. Então, apenas para mostrar essa questão que esse novo nascimento ele é representado também, de fato, como um novo nascimento, onde você nascendo de novo, muda inclusive, entre aspas, né, a tua natureza, você passa a ser participante da natureza divina, representado ali por uma pedra agora. E note que é interessante, porque nas três classes de salvos, nós temos embranquecidos, purificados e provados. Curiosamente, o embranquecido é relacionado à pedra, você joga a pedra no fogo, ela fica embranquecida. O purificado é relacionado à prata, para tirar as impurezas da prata. E, finalmente, o ouro, que é aquele que é provado com muito mais vigor, né? Então, apenas nesses detalhes que a gente queria deixar, né? Voltamos ao livro de Apocalipse, então, né? No capítulo 4, agora ao versículo 4. Certo? Capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Algumas pessoas, né, alguns estudiosos defendem que esses 24 anciãos são dos grupos daqueles que foram como Elias, Enoque, Moisés e outros, né, que foram ressuscitados, inclusive, logo após a ressurreição de Cristo também. Veja que o livro de Mateus, a Bíblia fala daqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Porém, né, eu não digo nem que sim, nem que não. Eu também, né, acredito realmente que estão ali compostos Elias, né, Enoque, Moisés e outros, porém não saberia precisar quem seriam todos eles, né? De qualquer maneira, acredito que eles são uma representação, né, das 12 tribos do Novo Testamento e dos 12 discípulos, das 12 tribos do Velho Testamento e dos 12 discípulos do Novo Testamento. Não estou afirmando aqui que são 12 discípulos, por favor, irmãos. Tá? Tanto não poderia ser, que João vê, inclusive, eles no futuro. Agora,
poderia de alguma maneira ser uma representação disso, Deus o sabe, eu realmente não saberia dizer, né, com precisão. De qualquer maneira, nós sabemos que são anciãos vestidos de vestes brancas, ou seja, são homens, né, que realmente foram purificados pelo sangue do Cordeiro, e eles estão ali, né, como pessoas que estarão apreciando e participando desse julgamento, né? Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Esse relâmpagos, irmãos, por isso, lembre-se que a profecia toda é simbólica, né? Então, do trono, né, em que está sentado o Pai, saem relâmpagos. Mateus 28, versículo 3, Mateus capítulo 28, versículo 3, é dito, só um pouquinho, deixa eu pegar o texto, Mateus 28, 3, fala taxativamente quem são esses relâmpagos. Não é difícil, né, a gente entender, desde que a gente realmente faça o cruzamento bíblico o tempo todo, né? Diz aqui, 28, 1 a 3, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, anotem aí, um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. A palavra de Deus deve interpretar-se por ela mesma. Então, do trono saíam anjos comparados aos relâmpagos, que são os serafins, né? Trovões, que são os anjos também, querubins, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, né? Os trovões, no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 10, apenas para quem gosta de anotar, né? Capítulo 10, versículo 4, diz: sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas, né? É uma representação dos anjos do Pai aqui, falando, né? Nós não esqueçam que nós temos os anjos de Cristo, que são, né, comparados aqui, creio, aos relâmpagos, e temos os anjos do Pai, que são os chamados anjos de poder, os querubins, né? Embora tanto um quanto o outro tenha, aparentemente, querubins e serafins, né? Porém, a voz de trovão é a voz do Pai sendo repetida pelos anjos aqui, ok? Então, voltamos ao capítulo 4 do Apocalipse agora, né? Diz relâmpagos, trovões e vozes, né? E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Algumas pessoas acreditam aqui que o irmão Robson está dizendo, quando nós estivermos lá no céu, vamos saber quem são os 24 anciãos, irmão Rogério. Espero em Deus que com o tempo, né, a gente talvez até, se Deus o quiser, nós vamos saber antes. Se não, saberemos lá. Amém. Né? Muito bem. De qualquer maneira, não creio, né, que isso atrapalhe em absoluto o nosso estudo. Né? Existem, assim, muitas conjecturas sobre isso, mas eu prefiro não entrar nessas conjecturas, né, uma vez que há divisões de pessoas, e eu não acredito daquilo que li, que realmente alguém tenha algo mais preciso sobre isso, pelo menos não que eu tenha lido. Né? Algumas pessoas dizem que esses 7 Espíritos de Deus aqui representam o Espírito Santo, né? E por isso dizem, né, que é a pessoa do Espírito Santo. Não poderia ser de maneira nenhuma, uma vez que representa claramente 7, né? Eu fico com a Bíblia, e a Bíblia me diz, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 7, aqueles que, né, repito, aqueles que gostam das coisas mais concisas, Hebreus capítulo 1, versículo 7, diz: quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz espíritos, algumas versões dizem que os seus anjos faz ventos, né? Mas aqui, tanto vento quanto espírito é a mesma coisa. Lembrem-se que o termo é pneuma, no grego, né? Que seus anjos faz pneuma vem de pneumático, vem de pneumonia, vem do ar, né? Pneumático, obviamente, né? É do ar. Jesus soprou sobre os seus discípulos, né? Eles receberam o pneuma santo, né? No hebraico, o ruach é a mesma coisa, né? Tem a ver com vento, sopro, né?
Mas diz o texto, né, o que disse aos anjos faz ventos ou espíritos, né, e aqui quando a gente volta, veja que o 7 é o número da plenitude. Então, do trono saíam anjos, né, e eles são representados aqui, mostrando a divisão, que é relâmpagos e trovões, mostrando exatamente a divisão, e finalmente toda a plenitude dos anjos de Deus, né, são as 7 lâmpadas de fogo, que são os anjos de Deus. 7, repetimos, é o número da plenitude, tá? Então, os irmãos têm o cruzamento do texto de Hebreus, que o Marcílio bondosamente já colocou, o versículo 14 do livro de Hebreus também, capítulo 1, diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Está falando exatamente dos anjos, né, que são esses espíritos ministradores, né? Então, o tempo todo esse cruzamento nós vemos, e esse 7, claro, é o número da plenitude, como acabamos de falar, certo? Aí, e temos também um outro aspecto que eu quero deixar com os irmãos que gostam de estudar, no livro de Isaías, livro de Isaías, tá? Capítulo 11, Isaías 11, deixa eu ver se eu pego aqui para os irmãos, Isaías 11, eu não estou cruzando no computador porque está mais difícil para mim aqui, estou pegando da Bíblia, Isaías 11 então, né, que no versículo 2 diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olhem que interessante, né? Porque esses 7 Espíritos, eles representam também todos os atributos do Pai que são concedidos aos seus filhos na terra também, ok? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, né, e o Espírito do Senhor. Então, veja que são todos os atributos também que nos são dados pelo Pai, né? O Espírito do Senhor, de sabedoria, de inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor, ok? Muito obrigado, irmão Marcílio, tá? Representa o quê? Que todos os dons do Espírito são exatamente, os dons de Deus são concedidos pelo seu Espírito aos seus servos na terra, ok? Versículo 6, havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, tinha o terceiro animal rosto de homem, como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, né? Entendo aqui, né, que isto também é a comunicação do céu. Veja que o mar de vidro, nós temos o mar, claro, o mar quando na terra, povos, nações, multidões e línguas, né? Aqui o mar de vidro é representado pela água da vida, a palavra de Deus, do trono do Pai, por isso falamos, viu, uma porta aberta no céu, do trono do Pai parte a água da vida representada por este mar como de vidro. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é suave, ela não vem ao coração em gritaria, ela não vem em tempestade, ela não vem nada disso. A palavra de Deus vem com mansidão, né? O espírito quieto, contrito, humilde é o que recebe, né, do mar que emana do trono do Senhor, né? Ou seja, Jesus disse, né, se tu soubesse quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água que jorraria para a vida eterna. Não é pouco, né? Então esse mar, né, está à disposição do povo de Deus como água da vida que emana do trono do Pai. Por isso, né, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu do trono do Pai, repetimos, emana a água da vida aos seus servos aqui na terra. Ok? Né? Essas características, né, eu entendo aqui que desses animais que são, obviamente, né, também anjos, porém anjos diferenciados por alguma razão, né, que Deus o sabe, né, primeiro são representados aqui por animais, obviamente, né, o leão é a coragem, obviamente, né, o boi, diz algumas versões aqui, que é a força, né, a águia, que é a visão, e finalmente o rosto como de homem, que é a compaixão que é dada pelo ser humano. Lembrem-se que finalmente o próprio Nabucodonosor, que se cruza na profecia, foi-lhe dado coração de homem, né? Ou seja, né, um coração realmente contrito e humilde, que é comunicado também, né, por estes
estes mensageiros do Senhor, né? O Marcílio acabou de colocar o Apocalipse 1:1, né? 8. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas. Vejam que é da ordem dos serafins, por isso entendo que a comunicação que é feita aí por eles é dessa natureza. Ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, mostrando, né, a visão, por isso diz dos 7 espíritos, e agora volta a esses animais, né? Estavam cheios de olhos, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui algumas pessoas usam de uma forma assim absurda para dizer que esses aqui, que aqui é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é absurdo, isso é uma interpretação completamente equivocada da Bíblia. Não se pode interpretar a Bíblia dessa maneira. Vejam que nós cruzamos todos os textos, né, para mostrar. Mas, enfim, né, Santo, 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 e veja que diz Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mostrando taxativamente que o que está assentado sobre o trono é o Pai, irmãos. E como sabemos que é o Pai, de forma mais categórica, cruzando novamente o texto bíblico, né? É dito aqui no versículo 9, quando os animais davam glória e honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. De novo, irmãos, olhem que interessante, Apocalipse 1:4, o que diz? Apocalipse 1:4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. É o mesmo caso aqui, né, mostrando o Pai, até porque o Filho é mostrado no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Já falamos sobre isso, né? Então nós temos o Pai, que é o que era, que é e que há de vir, né? Mostrando que ele sempre existiu, existe e sempre existirá, ou seja, vive para todo o sempre. Irmãos, não é que vive para sempre, irmãos. Vive para todo o sempre, ou seja, nunca deixou de existir. E o Filho, mostrando ali que é o primogênito dos mortos, mostrando que o Filho é aquele que em algum tempo deixou de existir, que é exatamente quando morre na cruz do Calvário, e está pelo menos 3 dias quando deixa de existir literalmente. Não foi um teatro o que aconteceu, irmãos. Bom, irmão Marcílio, vamos encerrar, porque nós temos pouco tempo aqui, e depois nós vamos reiniciar com 5, né? Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, o Pai, adoravam o que vive para todo sempre. Veja que faz questão de mencionar este vive para todo sempre, repetindo, e não é por acaso, lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu, não vocês, né? Porque não os senhores, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Veja que aqui, embora Cristo seja criador também, nós não discutimos isso, veja que aqui é mostrado pela vontade de quem foi criado. No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, é dito: 5 e 6. Porque ainda que hajam também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo. Veja, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Todas as coisas foram criadas pelo Pai, pela vontade dele é que foram criadas, né? E veja que como coloca a participação do Filho, né? Para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele, né? Então, vejam que o Pai criou todas as coisas através do Filho, pela vontade do Pai as coisas foram feitas através do Filho, e elas são e foram criadas pelo Pai, sempre com a participação do Filho. Bom, nós encerramos, né, o capítulo 4 aqui. No próximo estudo vamos adentrar no 5, onde estaremos já apresentando o cumprimento profético desse material que está relatado também no livro de Daniel, onde entraremos na questão do que ocorre quando de fato se adentra esta porta aberta no céu. Irmão Marcílio, é contigo, meu irmão. Ok.
O irmão, eu estou salvando um instantinho só, irmão Rogério, um minutinho só, um segundo. Eu estou salvando o chat, Rogério, que tem as passagens, todas essas passagens aí que nós colocamos aí no chat, inclusive sai também o comentário dos irmãos. Ah, ok. Eu salvo esse chat aí junto numa pasta junto com o estudo que tem a imagem também, e para quem quiser eu posso enviar, é salvo no Word, então fica fácil para os irmãos que quiserem acompanhar o estudo e ver todas as passagens que foram colocadas no estudo. Fica fácil para os irmãos estudarem, né? Então eu salvo esse chat aí, toda essa publicação que foi colocada aí no chat, coloco isso, inclusive vem do jeito que a gente vê no chat aí, os nicknames, os assuntos, os comentários e as passagens, do jeito que está aí, vai para uma página no Word. Então, quando a pessoa quer ouvir o estudo e ir acompanhando as passagens, já tem tudo escrito, entendeu? Amém, amém. Então amém. eu já faço isso aí. Ah, que ótimo, irmão. Coloque para os irmãos, porque é importante que os irmãos, né, todos os amados irmãos, estou vendo que gostaram do estudo, fico feliz com isso, louvado seja Deus por Amém. isso, né? É muito bom que os irmãos, porque todo verdadeiro cristão, e agora os irmãos que estão tendo contato com a verdade presente, creio que não só têm aprendido, né, a verdade presente, Marcílio, mas quero crer de todo o meu coração que esses irmãos estão aprendendo também a ser servos do Deus vivo, né, e a pregar a palavra de Deus como deve ser, né, cruzando os textos. É desgastante, mas vale a pena, irmãos, né? Nós jamais poderíamos aprender o que temos aprendido se não estudássemos, né, à luz da verdade presente, e se não estudássemos com esse cuidado. Então, né, o irmão Eduardo que está aí, o irmão Oswaldo Domingues, o irmão Marcos, não sei se há outras pessoas aí novas que eu talvez não conheça, mas assim, né, esses amados irmãos, anotar isso para que possam já, né, para que possam já ir compartilhando também com os outros esses estudos, né? O verdadeiro cristão, ele nasce missionário, né? Ele nasce repartindo, né? Ele não recebe para guardar para si, né? Ele recebe para compartilhar, e à medida que compartilha, Deus dá mais para eles, né? E irmão Marcílio, não esqueça de fazer o apelo aos irmãos, né, para que deem o seu comentário, para que, né, curtam, enfim, né, para que a gente possa realmente fazer com que esse material chegue para o maior número de pessoas possíveis, né? Não sei o que é FEC aí, que o irmão colocou, o que é FEC? Não sei. Facebook? Será que é isso? Acho que é isso. Tá. Okay. Acompanhamos os vídeos acho que é no Face, né? Acho que é isso. Rogério, estou tendo uma experiência, pude até compartilhar com o irmão, quando a gente estuda e recebe uma porção da sua divina e poderosa sabedoria, eu me senti assim como às vezes uma criança ganha, às vezes quando eu dou alguma coisa de muito valor assim pro Davi, assim, que ele fica até assustado, assim, meio bobo, assim, quando eu recebi aquelas passagens lá, aquelas revelações sobre Daniel 24, assim, a gente fica até meio abobalhado, assim, mas quão forte é a sabedoria, né? E por que Deus escolhe a gente, né? Eu agradeço isso imensamente por isso, viu? Porque não existe outra riqueza. É por isso que é comparada a palavra do Senhor ao tesouro na casa do Senhor, né? Amém. Porque é a única coisa que nós temos no mundo. Não existe nada acima desse poderoso e imenso valor que Deus deu, colocou seu filho para poder salvar a gente. Meu, isso é um amor imenso, Rogério. Amém, amém. Deus seja louvado, né? E a gente saber que quando a gente está, que Jesus opera
exatamente quando a gente dispõe do nosso coração para poder amar, porque a única forma, o mecanismo de curar é o amor, né? Ele só opera através desse mecanismo aí, é formidável. Bom, o irmão Robson deu o prazer de comparecer à sala aí conosco aí. Espero que esteja tudo bem. O irmão Enoque está pedindo se tem como adquirir o conteúdo do chat, tá? Tem sim. O que ele esqueceu, ia até falar. O que acontece? Me manda um e-mail no canal de frente com a verdade presente @gmail.com. É o e-mail do canal, de frente com a verdade presente, tudo junto, @gmail.com. Ou então Apocalipse 1, verso 3, @gmail.com. Mas manda no de frente, que eu respondo com o irmão com o arquivo em Word do chat. Tá bom? Os irmãos que quiserem todas as passagens que foi colocada no estudo de hoje, me manda um e-mail que eu retorno com o arquivo. Eu anexo esse arquivo do Word e mando para o irmão, vocês abrem aí. Tá ok? Ok. Vamos encerrar esse estudo. No próxima sexta-feira a gente vai estudar Apocalipse 5, né? Isso. Bom, o irmão Robson está aí, o irmão faz uma oração, o irmão Rogério, não sei. Não, irmão Robson, se puder, ele tá. Seria um prazer ouvi-lo orar para nós. Amém. Tudo bem, irmão? Tudo bem na graça de Deus, irmão Marcelo, irmão Rogério, irmão Júnior. O irmão Júnior não está podendo, coitado, falar, está sem microfone. Irmão Júnior, da próxima vez, tente colocar o microfone, tá bom, meu amado? Amém. Vamos orar? Vamos. Amém. Misericórdia. Soberano eterno Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nessa noite, no começo do teu sábado, o dia de descanso, nós te agradecemos, Senhor, por este estudo, ao qual o Senhor iluminou a vida do teu servo, para nos presentear nessa noite, Senhor, com essas riquezas da tua palavra e as profundidades que o Senhor, através dela, tem revelado a todos nós. Obrigado pela vida de todos os meus irmãos, pessoas que até então não teve contato com a verdade presente, e através deste canal, através desse estudo, hoje pôde entender um pouco, Senhor, das tuas profecias. Obrigado, Senhor, porque são textos tão difíceis e complicados para entender, mas somente um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, para dar a nós, os teus servos, os teus filhos, essa capacidade, Senhor, de entender essas riquezas e a profundidade, Senhor, do tempo em que vivemos. Senhor, eu oro e peço um bem especial na vida de todos os meus irmãos que aqui estão, e principalmente na vida do teu servo, irmão Rogério, e que todas as sexta-feiras, Senhor, no começo desse sábado, possamos estar aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra e aprender, Senhor, este livro todo, que é revelador para o tempo em que vivemos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. 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 Fiquem todos com Deus. A Maria Conceição estava falando se dá para pôr o conteúdo do chat. Não pode colocar nos comentários abaixo. O campo de digitação do chat aqui, Maria, ele tem um limite de dígitos. Às vezes eu corto até a passagem 2 vezes porque ela não cabe de uma vez. Mas eu mando para a irmã, aí eu tenho o e-mail da irmã, eu mando para a irmã. Tá ok? Irmão Júnior, um abraço. É um prazer estar com o irmão aqui, com todos os irmãos que estão na sala, Robson e o irmão Rogério. Não esqueçam, amados irmãos e irmãs, de colocar os seus comentários, tá? Isso. Por favor, para que outros possam ser beneficiados com a palavra. Lembrem-se, irmãos e irmãs, por favor, que quando Cristo ele repartiu o pão com aqueles 5.000, né, que todos receberam, ele disse, recolhei o que sobrou. O que recolheu, eles tinham que levar para as suas famílias,
para que as famílias também pudessem ser alimentadas. É o que os irmãos e irmãs devem fazer hoje. Se realmente estão gratos a Deus, né, pelo pão que receberam da vida, por favor, né, comentem para que outros também possam alimentar-se, ok? Ok. A Cris está mandando um beijo, um abraço para a Vânia e para o Davi. Obrigado. Um bom retorno, boa viagem para você, para a Elaine, para a Helena e para os papais dela de volta aqui para o Brasil. Acho que eles viajam amanhã. Boa viagem para vocês, vai dar tudo certo, viu, irmã? Fique com Deus aí, todos os irmãos. A Etelânia está aí com a gente. Um abraço, irmã. Deus abençoe a todos. E até sexta que vem, nós voltamos com Apocalipse 5, às 21 horas. Ósculo Santo a todos, amados irmãos, foi um prazer muito grande estar com todos vocês, que Deus lhes abençoe grandemente e que o sábado possa ser a cada um de vocês tudo aquilo que o Senhor quer que seja. Amém? Amém. Amém. Boa noite.